Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Mais Contabilidade, Mais Sucesso. Estou aqui com a Ingrid Ávila. Tudo bem, Ingrid? Olá, tudo ótimo, como vai? Prazer estar aqui. Prazer todo meu, Ingrid. Já acabei falando aqui um pouco mais apressadamente, não me apresentei. Para você que não me conhece ainda, eu sou Everton Patrício. E nesse nosso podcast, nós discutimos técnicas, estratégias para ajudar você, empresário, você, empresária, a pagar menos impostos. E no episódio de hoje, nós vamos falar especificamente sobre startups e tributação. O que tem a ver? E antes de a gente começar nosso bate-papo, eu gostaria de que você se apresentasse, Ingrid, que você comentasse sobre o seu trabalho, sobre a sua contribuição. Então vamos lá, como é que você trabalha? De quais formas você contribui com essa galera desse meio de startups, de empresas, de tributação? Bom, eu, desde da época da faculdade, eu tenho quase 10 anos de advocacia. Eu comecei na parte de tributação e advoguei alguns anos em direito marítimo, mas sempre orbitando no direito corporativo em si. E de poucos anos para cá, quando eu estabeleci a sede do meu escritório em Niterói, que é a cidade onde eu moro, que não por coincidência é um berço de startups. A Universidade Federal daqui já tem se despontado nacionalmente em relação a ser um berço de startups que estão com um desempenho excepcional já temos muitos cases de sucesso. E na minha advocacia em si, sempre que eu encontrava algum cliente que abordava a questão de enquadramento tributário, a questão de tributação em si, eu identificava alguns perfis. E com o tempo, estudando especificamente o negócio, o formato de uma startup, eu comecei a aplicar esse formato, a entender como um formato de negócio, né? Como uma forma de negócio. E desde então eu trabalho com empresas, microempresas, empresas de pequeno porte e startups, empreendedores que estão ingressando nesse novo mercado e que buscam esse formato de negócio de forma recorrente, escalável, que tem lá o seu risco, que precisa da validação comercial ainda e principalmente que tenha uma boa segurança, uma boa confidencialidade tratada entre os sócios, que é exatamente nesse aspecto que a minha assessoria atua. Legal, Ingrid, show de bola. Ingrid, eu vou dizer assim, no meio das empresas tradicionais, em muitos casos ainda há uma confusão a respeito do termo startup. Muitas pessoas ainda não sabem o que é uma startup. Quando passa a ser startup, quando deixa de ser startup, e às vezes até mesmo os jovens, quando estão se aventurando, montando alguma solução que possa ter uma natureza exclusivamente tecnológica ou não, mas muitos jovens também não sabem quando começa a ser startup, quando não é, quando é uma incubadora. Então, assim, para a gente começar o nosso bate-papo, já entendendo um pouco mais profundamente esse tópico, eu gostaria de te perguntar: o que é mesmo uma startup? Bom, a pergunta de 1 milhão. Não, na verdade, é uma excelente pergunta, porque eu acredito que seja de fato necessário a gente desmistificar algumas questões já culturais em relação a ser ou não uma startup. E aí, vamos começar a abordagem com um conceito doutrinário. Digo isso para quem está nesse meio, para quem quer começar agora, para quem está vivendo esse universo,
Eu acredito que 2 livros bíblias super importantes é o Startup Enxuta, Eric Rice. Ele dá a primeira dimensão do conceito de startup, que é ser em si um negócio ainda não validado e de alto risco. Qual é a questão? Ele estar envolvido em alto risco e ainda não ter a validação comercial. Outro livro que é livro de cabeceira para quem se envolve com startup é o Manual do Empreendedor. Steve Blank e Bob Dorff, eles trazem, ao meu ver, a complementação do conceito de uma startup, que se trata de um negócio, que deve se tratar de uma empresa que, além de envolver alto risco, além de envolver, ainda estar buscando a validação comercial, ela trata de um produto ou um serviço que possa ser recorrente e escalável. Qual é o ponto? Que ele consiga ser replicado e que o custo dele seja reduzido a ponto dele poder ser escalado. E aí a gente está diante de uma startup, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu mais gosto de fazer quando me vem essa pergunta, a minha abordagem preferida é dizer que uma startup não precisa ser uma empresa de tecnologia necessariamente. Não precisa ser necessariamente tecnologia. Outra coisa um empresário que já tem uma empresa, ele pode gerar um produto, um serviço que tenha roupagem, ele pode passar a ter uma startup. Então, assim, não se trata do valor, não se trata do porte, não se trata de ser novo. Aquela imagem que nós temos lá da garagem da HP, que é aquele marco que nós temos, dos meninos de calça jeans, tratando de algo de tecnologia com valores altamente volumosos, isso sim foi o marco inicial, mas hoje a gente já pode desmistificar esse padrão e entender que muito pode ser uma startup, principalmente o formato de negócio que vai definir. Legal, show de bola. O que eu acho interessante dessa época que a gente está vivendo é que as coisas elas são muito incertas. Isso porque as coisas estão em constante destruição e reconstrução, ou até mesmo construção, destruição e reconstrução. Isso significa dizer que a gente não pode se prender a conhecimentos pré-estabelecidos. E muitos dos conhecimentos pré-estabelecidos aos quais nós nos prendíamos no passado, hoje eles já não são mais aplicáveis. E eu estou dizendo isso tudo aqui que eu falei agora, simplesmente para dizer o seguinte: é interessante como cada autor ele pode ter uma definição de o que é startup ligeiramente diferente dos outros, ou pode ser que essa definição seja complementar. Uma definição que é complementar às definições que você falou, e que é de Silvio Meira, um autor que eu gosto muito de ler, os artigos dele, o livro dele, ele é fundador do César e do Porto Digital, e ele diz o seguinte: startup é uma organização que ainda não tem um modelo de negócios fixo, um modelo de negócios já estabelecido no mercado. É uma organização que está buscando a construção do seu modelo de negócios. Por exemplo, uma farmácia, por que não é uma startup? Porque ela já sabe exatamente o que ela vai fazer. Um supermercado, por que não é uma startup? Porque ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. Agora, se nós temos uma organização, um grupo de pessoas, onde esse grupo de pessoas ele tenta encontrar um problema no mercado e tenta bolar uma solução para esse problema, e mais ainda, tenta verificar se a solução que eles criaram ela é aplicável a esse problema, ela resolve de fato esse problema e as pessoas têm interesse em contratar essa solução. Então, se esse grupo de pessoas está buscando isso frequentemente e ainda não encontrou, então esse grupo de pessoas, essa organização, ela pode ser considerada uma startup.
Mas eu vou te fazer uma pergunta agora bem legal. A gente está aqui para bater um papo, a gente está para discutir, a gente está aqui para aprender também. Eu, principalmente, eu acho. Então, olha só que pergunta legal. Uma empresa tradicional, assim como um supermercado, uma farmácia, ela pode voltar a ser uma startup? Sim ou não? Não, eu acredito que a necessidade de travar ali um embate de validação de um produto ou um serviço que traga uma inovação para atender a uma necessidade, uma dor social, é fundamental para a gente ter uma startup, a essência de uma startup. Eu acredito que você possa ser um empresário que já tem uma estrutura, que trabalhe com um mercado, um serviço em si que já existe, já tenha lá seu padrão, sua validação comercial, e dentro desse nicho você encontrar algo de fato inovador, de fato que você consiga fazer o seu produto minimamente viável girar dentro do seu negócio, você identificar ali uma necessidade e atender essa necessidade com esse novo produto ou serviço. Sim, tudo bem, mas eu acredito que você migrar todo um padrão comercial já para dentro do conceito de startup, acredito que não necessariamente dessa forma, mas algo que eu busco, algo que eu acredito de fato, é que você consegue aplicar o modelo de negócio de uma startup, a forma como nasce, como se aborda, como um modelo de fato, como um formato. E aí eu acredito que esse formato se encaixaria super bem com a forma de empreender que nós temos hoje, com essa revolução tecnológica. E eu acredito que com esse formato, sim, esse formato a gente consegue adaptar ele para qualquer tipo de empreendimento. Massa, show de bola. Eu não sei te dizer quem foi o autor desse raciocínio, dessa frase, mas em um evento, em determinado evento, eu ouvi a seguinte frase: aquela empresa que não esteja empenhada todos os dias em destruir a si própria, logo ela será destruída porque vem outra pessoa e faz isso. Olha só. Sim, pode falar. A abordagem aí é aquela reconstrução, né? Adaptação. E de fato, eu acho que o empreendedor, concordo plenamente com o autor desconhecido. O empreendedor, ele precisa se adaptar, se transformar, se reconstruir para conseguir caminhar. E não só caminhar, para conseguir ter um desenvolvimento exponencial, que é o que busca, que todo empreendedor deve buscar. Lucro, crescimento, desenvolvimento. Massa, show de bola. Silvio Meira, ainda, referenciando ele falou que ele é membro do Conselho de Transformação Digital, digamos assim, do Magazine Luiza, e ele já publicou diversos artigos sobre o tema de transformação digital, e uma definição recorrente, um raciocínio, um algoritmo recorrente que a gente pode encontrar nas publicações dele é que uma abordagem interessante de transformação digital para empresas tradicionais é de você não tentar transformar digitalmente a empresa como um todo. É de você começar a fazer essa transformação pela periferia.
pelas bordas da empresa. Em outras palavras, pelos setores que não são críticos ao funcionamento da empresa, pelo menos em primeira instância, digamos assim. E em seguida, com o passar do tempo, à medida que a empresa for captando know-how, captando mão de obra qualificada o suficiente, entendendo a nova lógica de funcionamento dessa nova sociedade que é cada vez mais digital, é que a empresa ela pode ir avançando para digitalizar também outros setores. Dentro desse contexto e dentro desse raciocínio do autor desconhecido que eu citei há pouco tempo, então talvez nós pudéssemos dizer que é absolutamente importante e necessário para todas as empresas tradicionais criarem uma outra equipe dentro da própria empresa, onde essa outra equipe busque transformar radicalmente a forma como a própria empresa trabalha. E aí eu vou misturar com uma observação minha. Se você parar para pensar um pouco, sempre onde há startups, sempre onde há modelos de negócios fundamentalmente baseados em soluções tecnológicas, há a transformação radical da experiência do usuário, que deixa de ser cada vez mais experiência do usuário e passa a ser experiência do consumidor. Isso porque a tecnologia passa a ser cada vez mais pervasiva, mais presente em nosso contexto social, independente de onde nós estejamos ou o que nós estivermos fazendo. Então, veja, é importante, vamos pegar o exemplo de um supermercado, por exemplo. Se um supermercado, eu sempre gosto de basear em exemplos práticos, porque eu gosto de estudar muito, aí eu percebi que eu acabei de mergulhar, eu falei até em computação pervasiva, eu mergulhei em livros, em leituras aqui, mas vamos lá, comparar com alguma coisa prática. Um supermercado tradicional, por exemplo, ele se coloca à disposição para uma empresa, para uma pessoa fazer compras pessoalmente. Muitas vezes até por telefone, dificilmente através de um aplicativo. E na maioria das vezes, quando é por aplicativo, a experiência do aplicativo é péssima, muito ruim. Na maioria das vezes. Então a pessoa, ela acha muito mais interessante ir pessoalmente no supermercado, para que ela possa fazer as compras no supermercado e posteriormente receber em casa. Então, uma transformação radical dessa experiência de usuário, dessa experiência de consumidor, seria possibilitar que o usuário da própria casa dele, da própria residência dele, ele pudesse fazer as compras. Por exemplo, nós poderíamos misturar um aplicativo ou um site mesmo, onde nesse site ou nesse aplicativo ele reconhecesse o padrão de compras mensais que eu fizesse, e esse aplicativo ele talvez pudesse sugerir para o consumidor quais produtos eu pudesse comprar baseado nessas minhas listas de compras. Muitas donas de casa têm dificuldade em observar a fruta, o legume e dizer, não, eu não vou comprar porque eu prefiro estar lá pessoalmente. Nós poderíamos fazer um link desse aplicativo para um live commerce, onde uma pessoa no setor específico do supermercado de frutas e legumes, ela pudesse filmar e mostrar, olha, você está vendo aqui, eu estou filmando aqui, por exemplo, essas batatas, estou filmando aqui, essas cebolas aqui, você está vendo? Estou abrindo uma cebola agora, veja como é que ela está. Então, nós temos apenas alguns lotes, se você tiver interesse, basta clicar aqui e dizer quantos lotes você quer. Ela clica lá, diz quantos lotes ela quer, essa descrição vai direto para o aplicativo, aí chega uma mensagem no WhatsApp da pessoa ou no aplicativo da pessoa, dizendo a lista de compras dela e perguntando se ela vai querer confirmar ou não. Clicando em sim, em poucos minutos a compra chega no supermercado. Então, veja, quanto mais a gente puder fornecer uma transformação, uma evolução na experiência do consumidor,
muito melhor. Eu vou abrir espaço para você falar, porque senão eu vou continuar falando aqui. Eu já estava pensando na experiência que o Uber oferece e eu não vou falar agora não. Já comecei a falar, eu vou dar espaço para você falar. O que que você acha disso que eu acabei de falar? Então, eu realmente acredito que existe uma diferença muito grande entre o cliente tem sempre razão para a experiência do consumidor. E aí, quando a gente coloca de frente duas figuras, que é do empresário e da empresa tradicional, que nós conhecíamos como a empresa padrão, e de frente com ela uma startup ou a empresa mais moderna, tecnológica, e está de frente a essa mudança da forma de se consumir que nós temos hoje em dia, eu consigo identificar com o espelho entre essas duas frases em si, né? Esses dois jargões que nós temos. Que antigamente a ideia era o cliente tem sempre razão e as pessoas e o empreendedor ele tentava se adaptar à empresa, tentava se adaptar ou atender à expectativa daquele cliente, ainda que não fosse em si que não tiver aquele cliente não fosse a persona, o cliente final que almeja aquela empresa, né? Qualquer cliente tem sempre razão. E o que você está tratando se refere à experiência do consumidor. Hoje, a forma que nós temos de comercializar, ela diz muito mais sobre como se consome hoje em dia. Hoje em dia, nós consumimos experiência, nós consumimos causas, nós não consumimos mais um produto específico em si, né? Quantas pessoas, quantas marcas nós consumimos porque aquela marca é sustentável, porque aquela marca é livre de testagem em animal, dentre outras questões. E no exemplo que você deu do mercado, e a gente transpondo um pouco esse exemplo já para a figura da startup em si e da resistência à transformação tecnológica, eu vivenciei aqui no Rio de Janeiro um teste de um aplicativo que ele trazia uma lista de itens e você podia consultar aquele item, incluir itens que você quisesse consultar. E nessa lista ele te dizia, nas redes participantes, qual era o de menor valor. Então, se você quisesse comprar um produto específico, você consultava e as redes participantes, todas elas apareceriam o menor valor daquele produto, ou enfim, o valor no local que você tivesse consultado especificamente. E eu percebi a resistência de muitas redes, porque pela ideia de que isso afastaria aquele consumidor. Meu preço não é o mais competitivo, então se eu participar, ele não vai vir ao meu estabelecimento, porque ele já vai ver que eu não tenho o preço mais competitivo. E outras redes, o insight que outras redes tiveram foi de não apenas participar desse aplicativo, mas como alimentar essa tecnologia com um segundo capítulo dela, que é permitir a compra no segundo momento, né, no segundo aplicativo, te enviar para um segundo aplicativo de compra. Então, o interessante dessa ideia não era somente você conseguir o produto de valor menor ou mais acessível, mas o interessante era quais daquelas redes de menor valor ou não do produto te dava a possibilidade de fazer a compra online pelo aplicativo. E aí a experiência do consumidor era, numa visão inicial, conseguir encontrar os produtos mais baratos. Mas, de fato, aquele aplicativo se desenvolveu e gerou interesse na experiência daqueles consumidores que buscavam comprar pelo aplicativo, não ter que ir àquele local. E o que eu acho mais interessante é a visão, a transformação, a adaptação de algumas redes em
não se limitar à preocupação de não ter o melhor valor, o mais competitivo, e se empenhar em ter uma nova oferta, e se empenhar em tocar em um novo público, né? Eu quero aquele público, não apenas em questão da pandemia, o público que agora está usando delivery, o que agora, durante o período de isolamento, não está fazendo compras. Não, mas aquele público novo que já está habituado à compra online, que já emergiu nessa forma de consumir. E que hoje, como você mesmo disse, em várias regiões, ainda é muito recente. Não tem tanta oferta, né, de tantas redes fazendo esse tipo de abordagem. Como você mesmo disse, quão interessante seria ter uma câmera, um sistema de câmera que te permite dar um zoom e ver aquele alimento de perto, numa parte de hortifruti, ou até mesmo ter um funcionário mais desenvolto com tecnologia que consiga atender a esse detalhe na hora da experiência de venda. E isso tudo é um resumo, é uma análise, é uma lupa, uma luz sobre as relações que nós vivemos hoje, sobre a forma das empresas, né? A mente, a forma de inovar nos empreendimentos. Show de bola. Eu queria dar um recado rapidinho para quem está assistindo esse vídeo aqui, para quem for empresário ou empresária e estiver com receio de atuar na internet porque os seus preços são mais altos que a concorrência. Meu recado é basicamente esse. Você pode ter os seus preços mais altos do que a concorrência. O que vai dizer se o teu cliente vai comprar ou não de você ou da concorrência não é necessariamente o preço, mas aquilo que você oferece em relação, em contrapartida ao preço que ele paga. É a questão de preço, de diferenciação entre preço e valor. Preço é o número, a quantidade monetária que o cliente paga para ter acesso a alguma coisa, Valor é tudo aquilo que ele recebe em troca do preço que ele pagou. Então, veja, se você oferecer uma experiência muito melhor de compra, se você oferecer produtos de qualidade superior, se você oferecer agilidade na entrega, se você oferecer uma garantia maior, por exemplo, tudo isso pode e geralmente é levado em consideração na hora da compra do cliente. Então, você não precisa ter medo do preço. Inclusive, um livro muito bom, que você pode ler e aprender muitas lições muito importantes sobre isso, é a Estratégia do Oceano Azul, onde ele fala que Logo no primeiro capítulo, ele fala a história, o exemplo do Cirque du Soleil, que se diferenciou dos circos tradicionais até então e passou a ser tão diferenciado, tão diferente dos concorrentes, que quando você entrava lá, você não sabia dizer se era um circo, você não sabia dizer se era um teatro, você só sabia dizer que era uma das experiências mais incríveis pela qual você passou. E como o Cirque du Soleil é único, ele é quem define o preço dele, né? Então, veja, você não precisa ter medo de preço. Sobre a questão da experiência do consumidor, eu lembrei, Ingrid, enquanto você falava, eu lembrei de uma experiência que eu vi de um programador que foi fazer uma compra em uma loja do Walmart, em Orlando, nos Estados Unidos. Ele disse que antes de ir para a loja do Walmart, ele baixou o aplicativo no smartphone dele e ele cadastrou a lista de produtos que ele iria comprar. Ao chegar lá, o próprio aplicativo foi orientando esse camarada dentro do interior da loja, dizendo, olha,
esse produto você encontra na prateleira tal, que está a tantos metros de distância de você. Pegou, peguei. Aí ele já passou no QR Code. Olha, esse outro produto você encontra naquela outra prateleira. E o aplicativo foi ajudando essa pessoa a fazer a compra. Quando ela foi pegar a fila para o caixa, o aplicativo disse: você não precisa pegar a fila para o caixa. Você pode pagar aqui mesmo pelo aplicativo e ir para sua casa. Aí ele, que massa, pagou pelo aplicativo, foi na casa dele. Quando chegou na casa dele, ele recebeu uma mensagem no aplicativo dizendo: o compromisso da Walmart é oferecer os menores preços. E nós percebemos que durante a sua compra, os nossos preços estavam um pouco mais elevados do que a concorrência. Então, nós estamos estornando para o seu cartão de crédito a diferença entre os preços que você comprou os produtos e o preço da nossa concorrência. Então, veja, por que foi que o Walmart fez isso? Porque é uma decisão estratégica dele, ter os menores preços. E veja que o que ficou marcado na cabeça do consumidor, o que fica marcado na cabeça do consumidor, não é simplesmente o preço, mas toda a experiência pela qual ele passou. E eu acho que agora é o momento interessante de eu falar aquela questão que eu ia falar há pouco tempo atrás, a respeito da experiência do Uber. Silvio Meira também, olha só, eu cito bastante Silvio Meira. Silvio Meira também, ele disse o seguinte: é importante as empresas tradicionais terem cuidado. Isso porque as pessoas, elas estão passando por um processo de evolução na sua experiência de consumidor diante de todas essas soluções que já existem, como, por exemplo, Uber, como Airbnb, como iFood. E hoje o que está acontecendo muito é de uma pessoa que é acostumada a usar o Uber, a toda a facilidade, agilidade e tal, quando ela chega em um supermercado, que é uma empresa totalmente diferente de um Uber, ela espera mesmo assim ter pelo menos uma experiência parecida com a experiência que ela tem no Uber. Então veja que mesmo as empresas tradicionais, elas necessitam, para sobreviver, passar por esse processo de transformação digital. Dentro desse contexto, eu queria te fazer uma pergunta bem interessante. Ingrid, o que você acredita que as empresas tradicionais podem aprender com startups para se atualizarem, para ficarem de acordo com essa nova era que hoje é digital e cada vez mais globalmente conectada? Bom, eu acredito que para a maior parte dos negócios já existe hoje um software ou ferramentas digitais que possam ou otimizar a operação daquela empresa ou até capacitar os funcionários que já existem, os empregados ou até os gestores que já estão ali, para que ele consiga sobrepor de uma forma mais rentável até esses percalços que hoje o empresário enfrenta, que é tratar, por exemplo, enxugar a folha de pagamento, até mesmo começar a fazer o seu planejamento tributário para fazer a correção do seu enquadramento tributário, porque é mais comum do que muita gente imagina. Muitas empresas hoje suportam uma tributação que não deveriam. Não porque ela não gera aquele fato gerador que causa, em seguida, a obrigação de pagar o tributo. Não por isso, mas porque o enquadramento tributário dela não está correto. Não é o enquadramento correto para que o mais benéfico, o ideal para aquele tipo de produto e serviço. Outro aspecto que eu acredito que seja
muito interessante, que é uma realidade hoje nas startups e que pode ser absorvido pelo empreendedor em si, é a questão de tratar a viabilidade do negócio, a viabilidade do produto, a viabilidade do serviço, fazer com que ele seja validado no mercado. Então, a questão é, você hoje já tem uma empresa, você já tem um produto, você já tem um negócio. E aí você consegue perceber, dentro daquele nicho de clientes que você já tem ou que você quer alcançar, uma dor, uma necessidade ou uma otimização que você já entende, você já percebe ali com nitidez aquele novo negócio, aquela inovação que você quer propor. E eu acredito que o ideal nesse momento, antes de pensar em formalização do negócio da empresa, antes de pensar em CNPJ, em Receita Federal, em junta comercial, o ideal é você conseguir aplicar o seu negócio, aplicar o seu produto, ver a viabilidade daquilo, se aquilo de fato vai acontecer e se aquilo vai ter uma aplicação recorrente, né? E aí, paralelamente a isso, você também conseguir trazer para essa equipe, para esse time que está trabalhando nesse desenvolvimento, ferramentas para que eles sejam mais aptos para tratar, que eles tenham mais rapidez, que eles tenham mais produtividade seja melhorada. E isso, com certeza, obviamente, vai ser encontrado em ferramentas digitais. E não só isso, você também garanta a esse grupo, a essa equipe, consciência, segurança em quais são as obrigações e quais são os direitos envolvidos para aquelas pessoas que estão desenvolvendo o negócio. Muitas vezes existem alguns casos de empresas que já atuam e que hoje fomentam a questão da inovação, fomentam linhas de gerenciamento e de produção de startups, onde existe uma figura central e diversos times trabalhando em frentes diferentes. E é necessário, para que tudo isso consiga acontecer ao mesmo tempo, não apenas softwares que acompanhem a rapidez da evolução desses trabalhos, mas também que consigam controlar a evolução desses trabalhos, da garantia, confidencialidade que se é necessária na hora de desenvolver um produto dessa forma, um serviço dessa forma, e principalmente para garantir a esses personagens qual vai ser o papel, o desempenho e o resultado que ele vai absorver quando e se esse produto de fato for validado comercialmente. Então, isso é um ponto crucial no nascimento de uma startup, que são os acordos feitos inicialmente entre os envolvidos, né, que em linguagem de startup é o MOU, que é o Memorando de Entendimento, ou até mesmo o NDA, que é para a questão do acordo de confidencialidade, que é feito um degrau antes da formalização da empresa em si. Então, até mesmo para empreendimentos que já existam, mas que têm hoje um braço dedicado a desenvolver-se ou a desenvolver um serviço e um produto para atender a demanda social, acho que indispensável seja garantir a segurança inicial desde a fase embrionária desse serviço, desse empreendimento novo. Interessante. As suas dicas foram muito boas e eu gostaria de complementá-las. Antes de complementá-las, eu gostaria de especificar o contexto no qual eu vou falar. Eu gostaria de falar no contexto das micro e pequenas empresas.
Dentro desse contexto, eu ouvi muitos empresários dizendo assim, Everton, vendas é dom. Então, existem pessoas que têm o dom e que, por isso, conseguem ser boas vendedoras. E existem pessoas que não têm o dom e que, por isso, não conseguem ser boas vendedoras. E a primeira dica que eu gostaria de dar é essa. A gente bateu um outro papo outro dia, Ingrid, sobre a questão de startups serem muito parecidas com um trabalho científico hoje, onde você identifica um problema, você lança uma proposta de solução, você desenvolve essa solução, aplica e você verifica se ela de fato resolve ou não o problema. Então, da mesma forma que startups são empresas que estão muito mais voltadas, muito mais próximas à metodologia científica, é importante entender que as empresas hoje em dia elas precisam ser muito mais qualificadas do que antigamente. E nessa questão das vendas tem muito mais técnica envolvida do que questão de dom. Dom, especificamente falando, talvez eu possa traduzir agora. É claro que nós temos aptidões naturais para as coisas. Cada um tem uma aptidão natural para uma coisa ou outra. Mas muitas das coisas que as pessoas chamam de dom, na verdade não são dons. São frutos de uma percepção que a pessoa teve e ela identificou um padrão. Toda vez que eu falar isso, ele vai dizer um sim. E toda vez que eu falar isso, ele vai dizer um não. Eu observei isso comigo e com os outros, então eu vou fazer. E às vezes as pessoas fazem isso até instintivamente, mas fazem. E porque fazem isso sem saber explicar ao certo como funciona, aí dizem que é dom. Mas na verdade não é dom. Muitas vezes é simplesmente conhecimento. Aí eu pergunto, quantas vezes você que está assistindo esse vídeo agora, que está à frente de uma empresa tradicional, quantas vezes, se você for vendedor também da sua empresa, e todo empresário tem que ser, né? Se você for vendedor... Oi? Todo empresário tem que ser um pouco vendedor, de fato? Exatamente. E se você for empresário que estiver assistindo esse vídeo, quantas vezes você já fez um curso de vendas? Se você tiver uma equipe, quantas vezes você já contratou um curso para a sua equipe de vendas? Isso é besteira, isso não precisa não, certo? Me diga o que é funil de vendas. Você já ouviu falar em Chat Homes? Na pirâmide dos momentos de compra de Chat Homes, onde os 3%, que é o topo da pirâmide, que é a menor porcentagem da pirâmide, são as pessoas que estão dispostas a comprar agora, e que é para esse 3% que a maioria das empresas oferecem, deixando todo o restante da pirâmide de fora. Você sabe o que é jornada de compras? Você sabe quais são as suas personas? Tem gente que diz, não, meu público-alvo é toda pessoa que entra aqui. Tá errado. Público-alvo não é aquela pessoa para quem chega e você já vai vender de imediato. Público-alvo é aquela pessoa em quem você deseja mirar para abordar de alguma forma, para trazer essa pessoa até a tua empresa. A forma de você falar com uma pessoa do sexo feminino de 17 anos de idade é completamente diferente da forma de você falar com uma pessoa do sexo feminino de 34 anos de idade, que é completamente diferente da forma de você falar com uma criança de 12 anos de idade, de 11 anos de idade. Tem que identificar quais problemas você está disposto a resolver e você tem que criar um anúncio específico para essa pessoa, específico para esse problema, e em cima disso você vai verificar qual canal de comunicação
você consegue atingir essa pessoa. Se é por TV, se é por rádio, se é por internet. E na internet, se é no Twitter, se é no LinkedIn, se é no Facebook, se é no Instagram, se é no TikTok. Então, veja, tem muita coisa envolvida que você tem que estudar, que você tem que entender, para que você possa traçar as suas estratégias e só então você abordar essa pessoa. Então, veja, existe muita coisa que, ao meu ver, as empresas tradicionais têm a aprender com as startups. E essa questão de estudar, de tentar entender problemas e pessoas para tentar abordar, é uma das lições, porque muitas empresas tradicionais simplesmente elas começam a trabalhar de todo jeito, elas não estudam público-alvo, não estudam mercado, não estudam persona, não estudam absolutamente nada. E por conta disso acabam tendo prejuízos, desempenhos muito abaixo do esperado. Você concorda com isso que eu falei? Sim, eu até vivi há pouco tempo uma experiência muito próxima ao que você está relatando, que foi quando houve a contratação do meu escritório para assessorar a parte, fazer um planejamento tributário e também fazer alguns outros contratos específicos para uma startup de tecnologia que tinha desenvolvido uma tecnologia completamente inovadora, que tinha um domínio total daquele empreendimento em si e que tinha um futuro promissor, de fato. E quando nós fomos contratados especificamente para fazer a proteção de confidencialidade deles entre os envolvidos ali naquela rodada de investimentos que estava prestes a acontecer. E quando você aborda o assunto que o empreendedor ele tem que ter conhecimento sobre marketing digital, sobre o público-alvo dele, sobre para quem ele quer vender, como ele vai gerar experiência para o consumidor, enfim, todo o percurso que ele precisa correr até ele concluir aquela venda em si, a entrega do negócio, a entrega do produto, você identifica em alguns casos, muitos casos até, porque o brasileiro ele tem uma veia empreendedora muito latente, você identifica que a pessoa tem o domínio, né? Esse empresário que me contratou, ele desenvolveu uma tecnologia extraordinária, como se você for a uma empresa que faz doce, gourmet, como se você for a um empresário do ramo de supermercados. Muitas vezes esse empreendedor ele tem um conhecimento já muito apurado do negócio dele em si. Só que aí você se depara, como eu me deparei nesse caso, com questões que fazem com que começam a minar o negócio dele. No meu exemplo, no meu cliente em si, quando eu fui contratada, a gente verificou que, apesar dele estar completamente apto a entregar aquele produto, aquele serviço que ele estava se propondo, e era realmente algo inovador, algo que seria absorvido facilmente pelo público, pela sociedade, a gente verificou que ele sustentava uma estrutura, um tipo societário de uma sociedade anônima, de capital fechado, sim, mas uma sociedade anônima, que é uma estrutura extremamente complexa e tem um custo muito elevado, né? Por quê? Porque o objetivo que ele queria, ele refletia na estrutura social da empresa dele, aonde ele queria chegar. Ele vai chegar, de fato, conhecendo o produto que ele tem, em abrir o capital dele. Isso vai acontecer, isso é praticamente inevitável quando você se depara com uma startup, um empreendedor desse know-how todo. Só que o custo que ele teve para ele, por conta de um equívoco em já sustentar um tipo societário tão
complexo, fazia com que ele minasse o próprio negócio dele. E exatamente no ponto que você tocou com os empresários que nos ouvem agora, que você está cuidando da capacitação, você está cuidando de enxugar os custos do seu negócio, porque assim, eu sei, todos nós sabemos como é difícil empreender, como é caro a suportar a carga tributária, como é custoso no nosso país quando se trata de importação, enfim. Só que aonde nós queremos tocar hoje, aonde nós queremos fazer com que haja uma reflexão você está fazendo o seu dever de casa como empresário, né? No seu empreendimento, você tocou em cada um dos pontos do seu empreendimento para que ele pudesse desenvolver todo o potencial que ele tem? Ou você está fazendo o seu empreendimento carregar uma carga tributária que poderia ser menor, né? Você tem um planejamento empresarial hoje atualizado que te dá ferramentas digitais ou não, ou que te permitem acompanhar em tempo real a capacitação da sua equipe, a atualização do seu gestor, se você tem, né, um time que faz esse tipo de prestação de serviço para você. E aí o ideal que a gente imagina quando a gente está de frente para um negócio novo, mesmo que seja num berço de startups, quando a gente se depara com um cliente dessa forma, e também um cliente que já está caminhando, que já tem o negócio dele, que já está desenvolvendo um trabalho, uma atividade, o ideal é a gente conseguir, ao meu ver, fazer a conexão, fazer o entrelaço entre essas duas realidades. Tanto para aquele empreendimento, para aquele profissional que já está mais adaptado ao mercado, mas ainda sente dificuldade de adaptação nas transformações tecnológicas e de consumo que ele está exposto hoje em dia, né? Ele está vendo os concorrentes que têm menos estrutura, que têm menos experiência, que têm menos conhecimento em si do próprio produto, ter um desenvolvimento, ou ter uma receita, ou ter uma resposta de compra melhor, mais rápida, mais ágil do que ele. E aí, exatamente nesse momento, ou até mesmo aquele empresário que tem uma ideia super interessante, ou vê ali na região dele uma necessidade, uma lacuna que ele vê que pode ser preenchida. E eu acredito mesmo que, além de ter, todos precisam ter a consciência que não basta conhecer sobre marketing digital, não basta estar empenhado em conhecer ou ser uma autoridade em um determinado assunto e você não lançar mão de um software que te acompanhe, que te otimize, que te dê mais controle, né? Que te permita ter mais ganho de tempo na hora de fazer as questões burocráticas da sua empresa e, principalmente, se cercar de profissionais especializados que vão te permitir não apenas ter mais tempo para gerir o seu negócio, para tocar o seu negócio, para desenvolver o seu negócio, mas também vão te permitir ter a segurança de que várias áreas do seu negócio estão sendo tratadas, estão justinhas, afinadas, estão ali exercendo o maior potencial que aquelas áreas poderiam exercer, te dar, para você conseguir caminhar e desenvolver a sua empresa. Mesmo que seja começando do zero ou a empresa que você já tem hoje, né? E aí, nesse cenário, eu acredito que aquela conversa que nós tivemos antes nós tivemos muitos insights que foram super interessantes sobre questões
e exemplos e vivências que nós tivemos com empresários que já estão atuando, que atuam hoje no mercado, né? Que não estão numa startup, mas que como a gente consegue perceber esse formato de startup para essas empresas, para esses empresários. Como seria interessante, por exemplo, eles terem acesso a ferramentas digitais que poderiam otimizar em muito a operação das empresas em si. Não é mesmo? Concordo plenamente. Inclusive, dentro desse teu raciocínio de a empresa ela analisar se ela está de fato tendo todo o desempenho que ela poderia ter, eu gostaria de fazer uma breve comparação. Da mesma forma que a gente não pode entender que vendas é dom, que é muito mais ciência do que dom, da mesma forma que a gente tem que entender que o marketing hoje em dia, ele é cada vez menos físico e é cada vez mais digital. Eu dizia há alguns meses, olha só como tudo muda muito rapidamente. Eu dizia há alguns meses e até alguns anos, 2 anos mais ou menos, que o marketing era cada vez menos físico e cada vez mais digital. Hoje eu digo que é cada vez mais digital, que é uma mistura de físico com digital, que é o que no marketing a gente conhece como omnichannel ou omnicanal. Você começa no físico e termina no digital, começa no digital e termina no físico, começa no digital e termina no digital e assim por diante. Então, da mesma forma que você tem que se atualizar com as vendas e com o marketing, você também tem que se atualizar com a sua contabilidade. E uma coisa, um gancho que eu sempre costumo puxar em muitos vídeos é que o fisco hoje já passou completamente ou já está em um estágio de avanço muito grande em relação à transformação digital, né? Veja, o fisco, há muitos anos atrás, ele tinha muito problema com pessoas que compravam notas fiscais, compravam mercadorias e pegavam as notas fiscais e rasgavam e diziam que não compravam nada. Aí o fisco foi e criou a nota fiscal eletrônica. Aí depois ele foi e criou a nota fiscal de consumidor eletrônica, criou o cupom fiscal eletrônico, criou o projeto SPED, onde você tem que pegar toda a movimentação da sua empresa e enviar para o fisco. E no cadastro de produtos, ele criou uma porrada de códigos, ele colocou lá, além do código interno do produto, que antes não existia ou que era pouco observado, ele criou também os códigos CST, CSOSN, CFOP, NCM, CEST, até o próprio código de barras, ou EAN, criou o código KNAI da empresa. Então, todos os documentos que você envia, que as empresas enviam diariamente para o fisco, eles chegam lá com essa gama de informações. E o fisco cruza as informações que chegam até ele do seu escritório de contabilidade, que chegam até ele da sua empresa através de notas e cupons fiscais, que chegam do seu fornecedor até ele. Então, quando uma empresa compra uma mercadoria, hoje, antes mesmo de o fornecedor imprimir a nota fiscal daquela mercadoria, o fisco já sabe que CNPJ tal comprou aquela mercadoria. Não adianta rasgar depois e dizer que não comprou. Até porque o que você rasga, se você rasgar, não é a nota fiscal, é o DANF, é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Então, nós estamos hoje também, no contexto da contabilidade, em uma mudança muito drástica. E a mudança é que os empresários, eles precisam
conhecer muito sobre contabilidade. Não é que nem antigamente, onde você precisava só saber comprar e vender e pronto, acabou. Ou você, como empresário, como empresária, conhece contabilidade, a contabilidade fiscal básica, ou você vai pagar muitos impostos sem necessidade, ou você vai pagar, ou você vai correr o risco de todos os dias de estar pagando multa sem necessidade. Um dos principais problemas de empresas do Simples Nacional, por exemplo, é que elas dificilmente se atentam ao ICMS. Tem muita empresa que paga ICMS na modalidade de substituição tributária na compra e não precisa mais pagar na venda. E paga na venda do mesmo jeito, paga 2 vezes, paga na compra e paga na venda, porque não sabia que não precisava, não sabia que era só mudar um código. E mesmo quando a empresa se atenta para não pagar o ICMS 2 vezes, em quase todos os casos, ela não se atenta para o PIS e para a COFINS. Como, por exemplo, quando você compra produtos na modalidade monofásica, em que você paga o PIS e a COFINS na compra, você não precisa pagar na venda, e você paga na venda do mesmo jeito, simplesmente porque você deixou de colocar o próprio código CST, o código CST específico do PIS e da COFINS, naquele documento fiscal. E, Ingrid, o que me deixa muitas vezes, assim, às vezes até com um pouco de peso na consciência, mas eu tento tirar, eu busco tirar esse peso na consciência, eu vou te explicar agora, é que eu vejo, Ingrid, que muitos profissionais, contadores e contadoras, do mesmo jeito que os empresários têm muita dificuldade de passar pelo processo de transformação digital, muitos empresários, muitos contadores e contadoras também têm essa mesma dificuldade de passar pelo processo de transformação digital. E eu vejo que muitos empresários e muitas empresárias pagam o ICMS em duplicidade, pagam PIS e COFINS em duplicidade, por falta, muitas vezes, até de orientação do próprio contador. Porque o próprio contador não sabe da questão da monofasia do PIS e da COFINS. Ou, se sabe, ele vê chegando aquele monte de cupons fiscais, de notas fiscais eletrônicas, ele importa pelo sistema dele, ele vê que os produtos não estão com o CST específico da monofasia, e ele simplesmente deixa de lado. Veio assim, eu vou fazer desse jeito mesmo, e ele aplica no cálculo a porcentagem específica do PIS e da COFINS. E eu fico com uma dor muito grande na consciência. Antes eu ficava muito mais, hoje eu ainda fico um pouco, mas eu ainda fico com dor na consciência, porque eu preciso mostrar para os empresários, independente do serviço que eu esteja prestando, seja software, seja consultoria em análise fiscal, ou seja, qualquer outro tipo de serviço que tenha a ver, eu preciso mostrar. Eu vejo como um favor muito grande que eu faço para o empresário quando eu chego para ele e digo, olha, desse smartphone aqui, você não precisa pagar PIS e COFINS. Não precisa, porque ele é monofásico. Aí meu contador não me avisou, eu digo, pois é, né? Não sei ele explicar, eu sei que ele recebe as suas informações, ele poderia ter lhe explicado. Mas ele não me explicou, eu estou lhe explicando agora. Você, há quantos anos que você não está pagando PIS e COFINS desnecessariamente? Não é? Aí, o que eu consigo fazer para reduzir o meu peso na minha consciência hoje é dizer o seguinte, olha, existem profissionais, do jeito que existe um médico bom e um médico ruim, e você no médico bom, você
você muito provavelmente vai conseguir ficar curado de algum mal. No médico ruim, vai acontecer, inclusive, como eu já vi reportagem no Fantástico, de o camarada chegar com a perna direita fraturada e o médico fazer a cirurgia na perna esquerda, né? De o médico fazer cirurgia e deixar gás dentro, fechar a pessoa e deixar o gás dentro da pessoa. Do mesmo jeito, existem mecânicos bons e mecânicos ruins. Do mesmo jeito, existem professores bons e professores ruins. Do mesmo jeito, existem contadores bons e contadores ruins. Então, o que eu indico para você, empresário e empresária, é que você busque fazer parcerias, busque contratar serviços de um bom escritório de contabilidade. Porque um bom escritório de contabilidade, ele vai ser o seu parceiro rumo ao sucesso. Mas um escritório de contabilidade ruim, ele vai ser a âncora que vai te levar para o fracasso. Porque ele não vai evitar de você pagar impostos em duplicidade, não vai filtrar os erros que as empresas naturalmente cometem no dia a dia, no cadastro de produtos, no lançamento de notas fiscais, vai mandar esses erros do jeito que ele recebe para o fisco e você, inevitavelmente, vai pagar multas. E esse podcast, inclusive, pelo qual nós estamos dialogando, Ingrid, ele, inclusive, faz parte desse projeto de eu ajudar também os escritórios de contabilidade e os empresários de dizer assim, olha, você não sabe quem contratar, teu escritório de contabilidade está tendo todos esses erros que a gente conversa, olha, eu não posso te indicar uma pessoa em específico, porque é muito complicado nesse momento. Mas nós temos o nosso podcast, no qual nós já conversamos com vários profissionais, eles já demonstraram o conhecimento que eles têm, e que é muito conhecimento, então você fique à vontade para assistir às nossas palestras e para filtrar aquele profissional que você quer conversar, que você talvez possa vir a fechar um contrato. Então, eu busco, através desse podcast, aproximar empresários que queiram evoluir com profissionais da contabilidade que tenham um bom conhecimento e que queiram oferecer esse conhecimento para esses empresários. No caso, você, como é contadora, como é advogada, também faz parte desse escopo de profissionais de qualidade. Eu comecei a ver pelo teu conhecimento em tributação, né? Eu vi que você é advogado tributarista, tem um conhecimento em tributação, e achei muito massa que, além do conhecimento em tributação, você também tem conhecimento em startups. E eu achei incrível isso, e por isso eu te chamei aqui para a gente conversar, para a gente bater um papo, e para que a nossa audiência, para que esses empresários e essas empresárias que queiram crescer, que queiram se destacar, que não queiram pagar impostos em duplicidade, que não queiram correr riscos de pagar multas diariamente, possam te conhecer também e possam conhecer os outros profissionais que dialogam conosco por aqui. E basicamente é isso. O que é que você acha? Sim, acredito que hoje a internet aproxima, ela elimina barreiras e distâncias entre qualquer assunto, qualquer profissional, qualquer área, e você consegue atingir, chegar facilmente em excelentes profissionais que são autoridades em assuntos diversos, né? Não apenas advogados, contadores, mas enfim, qualquer que seja o nicho, qualquer que seja a área, você consegue, através da internet, chegar, encontrar esses profissionais, encontrar as autoridades no assunto, encontrar pessoas que às vezes estão começando agora, mas já têm já conseguem desenvolver trabalhos incríveis, né? E eu acredito muito na sinergia que a internet, que a rede pode trazer juntando os profissionais, os empresários, os fornecedores de serviço. Eu acredito que parceria
essas collabs que nós vemos hoje pelas mídias sociais, elas são extremamente interessantes. Assim como o nosso podcast hoje, eu achei o assunto, o tema em si, muito interessante para poder trazer aqui um pouco de uma abordagem mais do dia a dia, mais do cotidiano, para a gente conseguir desmistificar alguns conceitos, algumas ideias sobre tributação, algumas ideias sobre startup. É claro que é um assunto de muita profundidade, muito complexo, que a gente abordou superficialmente, até pelo tempo que nós temos, mas eu acredito que na sua audiência vai ter tido aquele empresário, aquele profissional que vai colher desses insights, desse bate-papo que nós tivemos, bons frutos, ou então até mesmo plantar uma semente ali naquela ideia que ele está tendo, naquele raciocínio, naquela mudança que ele quer ter na empresa dele, ou até mesmo iluminar alguma questão que era um ponto sensível, mas que não estava sendo dada a atenção que era necessária. E aí estamos aqui para conseguir levar ao público essa acessibilidade, né? É possível você conseguir um profissional especializado, um profissional experiente, uma tecnologia que te atenda para que você consiga desenvolver muito bem o seu negócio, se desenvolver mesmo, se você é um profissional, um prestador de serviço ou um parceiro, que você consiga se desenvolver e atender cada vez melhor ao que você se propõe. Te agradeço, achei super interessante, eu sou uma entusiasta desse formato de mídia. Eu acredito que batendo um bom papo, tendo abordagem sobre temas diversos, a gente consegue levar mais conhecimento a um número enorme de pessoas. Te agradeço pela oportunidade, foi um prazer. Show de bola, Ingrid. Eu que te agradeço, foi um prazer ter você aqui conosco. Eu achei muito legal o nosso bate-papo, porque a gente começou falando sobre startups, falou sobre integração de startups com empresas tradicionais, qual a diferença, o que uma pode aprender com a outra, falou sobre dom, sobre ciência, e a gente falou inclusive sobre a questão da melhoria da experiência do consumidor, que deixou de ser experiência do usuário, e a gente culminou aqui na transformação digital do fisco e na necessidade de as empresas passarem também pela transformação digital, não somente nos contextos de vendas, de marketing, mas também e principalmente, inicialmente, dentro do contexto de contabilidade. Foi muito massa, viu? A gente passou por um escopo muito grande. Mas, Ingrid, me diz uma coisa, se alguém tiver alguma dúvida sobre o teu contexto de trabalho, como é que essa pessoa ela pode te encontrar? Eu vou deixar aqui meu contato pelo meu Instagram, Ingrid Ávila Ferreira, _advogada, e acredito que lá ela consiga conhecer mais um pouco sobre o meu trabalho e ter um contato direto comigo. Vai ser um prazer atendê-los e esclarecer qualquer dúvidas e estar perto de vocês, continuar nessa parceria, na nossa caminhada, crescendo juntos, absorvendo mais conhecimentos, conhecendo mais pessoas extraordinárias. Show de bola, Ingrid, show de bola. Novamente foi um grande prazer ter você aqui conosco, compartilhando seu conhecimento aqui com essa galera que nos acompanha, essa galera maravilhosa que quer evoluir a cada dia. Todos vocês também estão de parabéns. E é isso aí. Muito obrigado também a você que esteve assistindo o nosso vídeo até agora. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.